Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã. Manhã do dia 8 de agosto de 2019, quinta-feira. Louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, Pai de bondade, porque nesse dia tão abençoado e tão maravilhoso, o Senhor derrama sobre nós o dom mais precioso, que é a vida. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É com muita alegria que vamos celebrar a vida e partilhar o que Deus está falando conosco através desse evangelho de hoje. Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Se você gosta de acompanhar com liturgia diária, abre lá no dia de hoje, 8 de agosto, quinta-feira. Mas, se você gosta de acompanhar com a sua Bíblia, deixar tudo marcadinho, certinho, vai lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 23. Mateus 16, versículos do 13 ao 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nesse Evangelho de hoje, nós vemos Jesus perguntar aos seus discípulos, Jesus que percorria a redondeza, Jesus que visitava muitas pessoas, Jesus que curava, que libertava. Nós vemos Jesus perguntar aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando, quem ele era. Os discípulos começaram a falar: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é Jeremias ou algum profeta. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus se surpreende com aquela resposta, se alegra e diz para Pedro: feliz és tu, Pedro, porque não foi homem algum que te revelou essas coisas, mas sim o Pai que está no céu. Porque o segredo de que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, estava entre Deus e Jesus. Naquele momento, Pedro também sabia, através daquilo que Deus Pai havia dito. E aí, nesse diálogo, é um diálogo importante,
nesse livro. É bom que a gente marque, se a gente tem aí como marcar na Bíblia. Olha só, do Evangelho de Mateus, capítulo 16, olha o que diz a partir do versículo 18 e vai até o 21, do 18 ao 21. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só, até o capítulo, até o versículo 20, do 18 ao 20, grifem bem. Se nós católicos ainda temos dúvida que a Igreja de Cristo é a Igreja Católica, meu irmão, vai lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículos do 18 ao 20, que você vai ver Jesus afirmando essa colocação. Você que está na igreja católica aí na corda bamba, não sabe se está na igreja certa? Mateus capítulo 16, versículos do 18 ao 20, vai te dar essa certeza. Não precisa mudar de igreja não, meu irmão. Você está na igreja certa. Mateus capítulo 16, versículos do 18 ao 20 vai te dar essa certeza. A gente já colhe esse fruto desse evangelho. A igreja que Jesus constituiu através de Pedro, que é os que veio aí depois os papas que são os sucessores de Pedro. Isso não é uma interpretação do leigo aqui, isso é uma interpretação teológica. Isso é nos ensinado na catequese, no catecismo da Igreja Católica. Então é importante a gente frisar esse ponto. E a gente segue a lei. Jesus então se alegra com a resposta de Pedro, porque aquilo havia sido revelado pelo Pai. E aí Jesus faz aquela declaração, Jesus profetiza sobre a vida de Pedro. Mas um fato interessante, que no final, Jesus continua o seu diálogo e diz assim, o Filho do Homem, que era o próprio Jesus, vai passar por muitos sofrimentos nas mãos dos anciãos e dos sumos sacerdotes. O Filho do Homem vai sofrer perseguição, o Filho do Homem vai sofrer angústia, o Filho do Homem vai ser morto. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. O mesmo Pedro, que lá atrás havia falado com Jesus aquilo que Deus Pai tinha revelado, nesse momento chama Jesus de canto e chama a atenção de Jesus. Jamais, começa a repreender Jesus. Jamais, Deus não permitirá que te aconteça tal coisa, meu Senhor. Isso não vai te acontecer. E aí uma coisa interessante que talvez muitos de nós não entendam. Jesus toma Pedro à parte e fala, para longe de mim, Satanás. Para mim você é uma pedra de tropeço, porque você não pensa como Deus, mas sim pensa como os homens. Não que Jesus chamasse Pedro de Satanás, mas Jesus naquele momento repreendia a ação do maligno através da boca de Pedro, que anteriormente havia falado aquilo que lhe tinha sido revelado pelo Pai, agora, nesse momento do Evangelho, acaba sendo usado pelo inimigo. A gente fala, mas por quê? Porque Pedro, inocente, um inocente útil, como muitas vezes nós somos inocentes úteis, somos usados pelo inimigo. Ou deixamos que outras pessoas sejam usadas pelo inimigo e nos atinjam, e nos faça desanimar. A função do inimigo de Satanás dessa terra é simplesmente fazer com que eu e você desista da cruz. E quais são as nossas cruzes? São os nossos sofrimentos, as nossas angústias. Naquele momento, Pedro é usado pelo inimigo para atingir Jesus, que era o Filho do Homem. Ele era homem, ele era carne. Então, o inimigo não queria perder a oportunidade. O inimigo ainda não conhecia. Ele não queria perder a oportunidade de fazer aquele homem desanimar da sua cruz. E é isso que ele tem feito conosco, através da boca de outras pessoas, através da televisão, através dos meios sociais, através das filosofias. Ele quer que a gente desista da nossa cruz. Mas quem desistir da sua cruz também desiste da sua salvação.
Porque a salvação só vem pela cruz. A redenção só vem pelo sofrimento. Ora, se Jesus, que não precisava passar por tudo aquilo, passou por nós, imagina nós. Nós precisamos fazer como Jesus fez, repreender o mal. Quem dera, se cada um de nós, quando chegasse a tristeza, nós disséssemos: para longe de mim, Satanás, com essa flecha de tristeza, porque tu pensas como homem, não pensas como Deus. Tudo esse mal que você quer lançar contra mim não vem de Deus. Quem dera se cada um de nós renunciássemos o pecado. Quem dera se quando chegasse a depressão nós começássemos a renunciar. Para longe de mim, Satanás, com esse sentimento de desânimo, de depressão. O Evangelho nos ensina a orar, o Evangelho nos revela as lutas que passamos, porque quando nós assumimos essa identidade de cristão, nós também trazemos conosco alguns dos sofrimentos de ser cristão. Não pense você que ser cristão é viver uma vida de mil maravilhas. Se engana aquele que pensa que ser cristão é viver no conforto, no luxo, no prazer, na festa, na bagunça. Meu irmão, não se engane. Ser cristão é uma vida de renúncia, é uma vida de desapego, é uma vida de penitência e adoração. Isso é ser cristão. É uma vida de obediência a Deus. É uma vida onde você se abre para conhecer aquilo que vem de Deus. E aos poucos você vai sendo transformado. E a finalidade do inimigo, a finalidade do mal, é fazer com que a gente desista desse caminho. Porque justamente a gente tem vontade de desistir quando chega o sofrimento. E aí, quando Jesus fala do sofrimento que ele havia de passar, e vê, se depara Pedro sendo usado pelo inimigo para desanimá-lo. É mesmo? Para que eu vou suportar isso? Se eu sou o filho de Deus, para que eu vou suportar isso? Eu não preciso passar por isso, é mesmo, eu não vou fazer isso. E quando nós renunciamos, até mesmo o sofrimento que Deus muitas vezes permite, nós nos negamos a seguir os planos e os projetos de Deus. E é aí que a força do mal vence-nos. É por isso que nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que nos rodeia, a tudo aquilo que nos ronda, e quer tomar e quer fazer com que a gente largue a nossa cruz. Não existe salvação sem cruz. Não existe eternidade sem sofrimento. Não existe ressurreição sem morte. É isso que o Senhor quer nos dizer. Se está difícil para você, abraça a sua cruz. Se você está passando por um sofrimento, não dê ouvido àquelas pessoas que falam: ah, mas você está indo na igreja. Por que você está sofrendo tanto assim? Não, tem alguma coisa errada. Aceite os teus sofrimentos e entenda que os teus sofrimentos te levam mais próximos de Deus. Nos momentos em que Deus mais vai operar na minha e na sua vida é quando nós passamos pelo Calvário, é quando nós carregamos a nossa cruz. Então, meu irmão, se você hoje está sofrendo, não sei qual é a sua realidade, se você hoje está sofrendo e está sendo tentado a largar a sua cruz, talvez a sua cruz seja o seu casamento, talvez a sua cruz seja o seu emprego, talvez a sua cruz seja a sua família, seja o seu relacionamento, seja o trabalho na igreja. Se você está sendo tentado a deixar essa cruz, renuncia. Fala: afasta-se de mim, Satanás, porque os planos teus não são os planos de Deus. Tu não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Convido você a fechar os teus olhos, se te é possível, e fazer comigo essa oração. Senhor, nosso Salvador, ensina-nos a adentrar no caminho da salvação através da renúncia. Ajuda-nos a renunciar todos os dias o pecado. Ajuda-nos a renunciar todos os dias o comodismo. Ajuda-nos a renunciar
todos os dias a negação à cruz. Não deixa, Jesus, que nós deixemos a nossa cruz, que nós abandonemos a nossa cruz, mas Jesus nos dê força para levar a nossa cruz até o final. Jesus, ajuda-nos a vencer as nossas angústias, as nossas dores. Ajuda-nos a vencer as tentações que vêm para que a gente abandone o sofrimento. Jesus, ajuda-nos a entender que todo sofrimento tem um motivo, toda angústia tem um sentido. Ajuda-nos a entender que tudo isso faz com que a gente entenda que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é a nossa salvação. Derrama sobre nós, Senhor, o seu Espírito Santo. Não deixe que a gente desista da nossa cruz, Jesus. Não deixe que a gente desista dos planos e os projetos de Deus. Dai-nos força, Senhor. É o que te pedimos nessa manhã, dia 8 de agosto. Amém, Jesus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E o inimigo acorrentado aos pés da cruz de Jesus. Muito obrigado, minha irmã. Muito obrigado, meu irmão, você que está inscrito no meu canal. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar acompanhando o Evangelho comigo, partilhando, orando comigo o Evangelho. Pode ter certeza que sua vida aos poucos está sendo regada pelo amor de Deus. Aquele que ouve Deus falar é feliz. E você que talvez esteja aí vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você é convidado a se inscrever também no meu canal, o Leigo Fala. Vem partilhar comigo o Evangelho. Vem partilhar comigo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenhamos todos uma ótima e santa quinta-feira. Deus nos abençoe.